time! Mais um dia juntos. Vamos fazer uma reflexão, porque também não tem certo e não tem errado, mas queria trazer para vocês um tema que merece a nossa atenção. Vamos falar sobre injustiça de salário? Mulheres e homens nos mesmos cargos acabam recebendo valores de salário diferentes e não tem como discutir com os números. Então, na internet tem diversas fontes que mostram isso, essas diferenças salariais. Diferenças de salários de uma CEO mulher e um CEO homem no mesmo ramo de atividades. E o que é isso? Então, isso já vem da estrutura da sociedade onde os homens vinham no mercado de trabalho e as mulheres foram inseridas depois. Mas isso já faz muito tempo, isso precisava já ter sido eliminado há bastante tempo. O que nós homens podemos fazer? Se nós estamos em cargos de poder, em cargos de liderança, a gente precisa garantir que isso não acontece nas nossas equipes. Se nós temos cargos de influência dentro de empresas, a gente pode olhar para as áreas e diretorias que a gente trabalha com um olhar especial para que isso não aconteça. Então não estou dizendo que nós homens precisamos defender as mulheres, mas se é um tema que já está acontecendo e leva muitos anos para essa correção, nós homens podemos ajudar aqui a sociedade, aqui essas empresas, aqui tudo ao nosso redor seja equânime. Então a gente está falando de equilíbrios nas remunerações. Isso faz sentido para você? Então às vezes a gente, homem, não presta muita atenção nisso, porque a gente está do lado privilegiado da sociedade. A gente tem um benefício e a gente não está nem olhando. Mas quando as mulheres vêm, levantam a bandeira e dizem o que está acontecendo com elas, elas sentem a dor na pele. E a gente pode ajudar para que isso não aconteça. Então isso é uma das desigualdades que a gente pode levantar e começar a perceber. E mesmo eu posso estar me perguntando assim, mas eu não sou chefe de ninguém, eu sou um estagiário, eu não tenho essa influência. Tem sim, a gente pode sempre, com o olhar atento, a gente pode começar a influenciar. E na medida que for evoluindo profissionalmente, isso pode já ter tido essa consciência nos anos anteriores, isso pode fazer toda a diferença. Então é por isso que a gente está aqui, para trazer a consciência e trazer luz para esse tema. Tudo bem? E aí, a gente pode continuar falando sobre injustiças, e um dos temas de injustiças agora, quando a gente fala do homem, a gente pode falar sobre a Lei Maria da Penha, que é uma lei fundamental e importantíssima, porque em números, evidentemente, as mulheres sofrem mais abusos nas mãos dos homens do que o contrário. E por isso que a Lei Maria da Penha acaba sendo tão eficiente. E é uma lei rigorosa, com uma mão muito forte. Mas acontece em diversas realidades. A gente está falando de todas as classes sociais. A gente não está falando somente de uma classe social que acontecem mais violências. Não, acontecem todos os tipos de violência. E essa violência é exatamente por isso que a gente está aqui, para desconstruir o homem, a imagem de homem que cada um de nós pode ter aprendido com os pais, com os avós e assim veio, e não tem nada de errado com o que eles trouxeram. Simplesmente hoje é um novo mundo e a gente pode olhar isso de uma outra forma. Então, quando a gente está falando de Lei Maria da Penha, ela é fundamental que ela aconteça. Só que acaba acontecendo um efeito rebote minimamente interessante. Eu escutei relatos, casos, em que homens foram agredidos por mulheres. Então, aquele homem, ele aprendeu que em mulher não se bate e ele não queria bater, mas ele foi agredido, porque existe todo tipo de mulher. Então ele foi agredido fisicamente, olho roxo, arranhão, corte, sangue. E o cara foi na delegacia e foi prestar queixa disso, foi fazer um BO. Para que a gente faz um boletim de ocorrência? Para nos proteger. E o cara fez o BO quando ele ia na ilha. E o cara, quando foi à delegacia fazer esse boletim de ocorrência, o delegado do momento, ou o escrivão, eles falam pro homem assim:
Você tem certeza que você vai fazer isso? Mas quem vai acreditar em você? Por isso que eu digo que é um efeito rebote. Essa frase, provavelmente, ela era escutada pelas mulheres antes da Lei Maria da Penha. Mas quem vai acreditar em você? Será que você não provocou? Você não estava de mini saia? Você não fez por merecer? Sabe todas as barbaridades que as mulheres dizem que elas ouvem? Então, claro, e acabou acontecendo o efeito rebote contra o homem, porque a lei ficou tão pesada e que agora o homem que precisa prestar queixa e que precisa se defender e que na verdade ele não queria bater naquela mulher, ele acaba sofrendo esse tipo de preconceito. Assim, cara, mas como assim você está machucado? Você não é homem? Então, começa a acontecer um outro assunto, um outro tema na sociedade. E aí, mais um tema quando a gente fala de injustiça é a licença paternidade, né? Então é algo extremamente desigual. Quando a gente fala de equidade, de tratamento equânime, existem alguns países que fizeram algumas inovações nas licenças paternidades, né? Então, obviamente, esse momento inicial do bebê, do recém-nascido, a mãe é fundamental. Então, por isso que os países têm leis com licença maternidade tão grandes, né, de muitas datas. Inclusive, existem países que não remuneram as mães. A lei do Brasil está numa média razoavelmente bem boa, comparativamente com alguns países que, como eu comentei, não remuneram as mães durante a licença maternidade, mas tem de tudo. Tem licença maternidade de 1 ano, por exemplo, tem licença maternidade como no Brasil, que algumas empresas podem optar por estender essa licença maternidade porque percebem o seu valor social e a sua contribuição para a sociedade quando permite que a mãe esteja um pouco mais de tempo com o bebê nesse momento, que é fundamental para o resto da vida da criança. Mas aqui a gente precisa botar luz na licença paternidade, porque a partir do momento que o homem escolhe e ele decide participar da vida do filho, ele poderia ter mais tempo para ajudar essa mãe. Claramente muitas pessoas vão dizer que assim, tem um homem que não ajuda. Claro, mas a lei precisa ajudar o homem que deseja participar. E também esse verbo a gente precisa desconstruir, tá? Que não é ajudar. O homem não ajuda a mulher no tratamento com a criança. O homem participa. A mulher permite que o homem participe ou não. Porque também tem mulher que não permite que o homem participe desse momento tão importante. Fica aquele ninho totalmente feminino e que acaba excluindo o homem. E é por isso que os homens, nos 5 dias no Brasil de licença paternidade, acabam não tendo muita função. Mas já existem países que pegam a licença de 1 ano da mãe e a licença e dividem com o pai, porque cada família pode ter uma dinâmica diferente. Quando a gente fala que a mãe tem X e o pai tem 1/8 de X em tempo para ficar dedicado à criança, está nivelando muito por baixo. Então, alguns países já conseguiram descobrir uma fórmula que também não é correta por si só, mas é uma tentativa de dar a esse homem que decide, junto com a mulher, cuidar desse bebê, como que vai ser a dinâmica deles como casal para cuidar desse filho. Então a empresa oferece, por exemplo, 1 ano de licença para que os dois possam dividir. Então isso já acontece. Eu fiquei sabendo que a Netflix faz isso já há alguns anos, tá? E mesmo em países onde ela não precisava fazer isso, ela como empresa já consegue fornecer isso. Então, quando a gente fala de injustiça, não é o homem levantar uma bandeira, eu sou injustiçado. Não, existe um desequilíbrio e a gente, como homem, precisa olhar para isso e utilizar isso da melhor forma. Nos meus 5 dias de licença paternidade, eu fui resolver a documentação da minha filha, eu fui ajudar a comprar os últimos itens que precisava porque a minha filha nasceu prematura. Então assim, a figura, o homem ele decide participar ou não da vida do filho
e a mulher decide permitir que esse homem participe ou não. E a dinâmica de comunicação desse casal precisa acontecer. Então a gente falou sobre diferenças salariais, onde mulheres realmente recebem menos do que homens em mesmos cargos. A gente falou sobre Lei Maria da Penha, que acaba criando um efeito rebote contra os homens, e que um homem agredido e que decide ser um cara bacana e não bater nas mulheres acaba sofrendo esse tipo de reversão. E a gente falou sobre licenças maternidade e paternidade também. E aí, sobre esses assuntos, qual a sua opinião e quais histórias você já viveu ou quais histórias você ouviu sobre isso? Quero saber de você.